Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 30 de agosto, sexta-feira, sextou. Hoje é dia de delação do Palocci. Eu prometi ontem, o pessoal passou o dia me cobrando, então hoje eu vou fazer aqui a síntese de tudo que o Palocci falou na sua delação. A gente procurou aqui ressaltar, destacar, publicar nos últimos dias o que tem de novidade, né? Mas há muitas outras coisas, há coisas inclusive em que ele confirma, né? Denúncias que já conhecidas, investigações já conhecidas, que algumas até já renderam condenações, com prisões, etc. Mas antes disso, só vou repassar aqui algumas coisas importantes que aconteceram hoje. A Raquel Dodge, por exemplo, ela se manifestou num pedido do Gerson de Mello Almada, que é ex-diretor da Engevix, né? Foi preso na Lava Jato. Ele pediu ao Ricardo Lewandowski a extensão, né, da decisão da segunda turma em relação ao Bendini, anular a sentença do Bendini, pediu que isso fosse estendido a ele também, tá certo? E aí a Raquel Dodge, a PGR, se manifestou contra isso, pediu ao Lewandowski que não faça, né, não estenda essa decisão até que o plenário decida sobre o assunto. E ela defendeu que o que prevê o Código de Processo Penal, que eu estou falando isso desde o dia lá, é o prazo comum, né? O artigo 403 do CPP é claro ao estabelecer prazo comum aos corréus para apresentarem contra-razões sem fazer distinção entre colaboradores e não colaboradores. Essa tem sido a praxe, conforme esta PGR pode aferir a partir de informações obtidas junto aos procuradores da República de todo o país. Aí a Raquel falou também o seguinte, olha, alertou o Lewandowski que esse tipo de entendimento possui o potencial de afetar milhares de condenações penais referentes a uma miríade de crimes, e não apenas os crimes que são usualmente objeto da Operação Lava Jato. Até mesmo condenações transitadas em julgado podem, em tese, ser impactadas pela via da revisão criminal. Então, assim, ela foi bem enfática nisso, tá? E também disse o seguinte: ela sustentou que não é possível anular essas condenações se não houve um pedido do delatado na primeira instância para se defender por último no processo, que é aquela coisa de realmente da identificação de prejuízo, né? E nesse caso nem a alegação de prejuízo. Se o cara não fez nem a alegação de prejuízo na defesa, então ele não tem direito a nada. Abre aspas, ainda que se considere haver nulidade na concessão de prazo comum e não sucessivo para que corréus, inclusive colaboradores, apresentem alegações finais, tese com a qual esta PGR não concorda, frise-se, né, isso aqui é da própria PGR, sabe-se que tal nulidade deve ser alegada no momento oportuno, ou seja, na primeira oportunidade que couber ao réu falar nos autos, sob pena de se operar a preclusão temporal. Gente, trocando em miúdos é o seguinte, se o réu não questionou a tramitação logo após o ato supostamente lesivo, é porque ele considerou que não teve prejuízo, né? Então, pedir a anulação da condenação depois de carona, em outro caso, não vale. Então, dito isso, eu só vou ressaltar aqui para vocês duas notícias importantes. A Polícia Federal acabou de se manifestar, agora à noite, pela soltura de 2 presos da Operação Spoofing, dos hackers, né? No caso, o Danilo Cristiano Marques e a sua companheira Suelen Priscila de Oliveira. Eles, a princípio, eram os responsáveis, aí, vamos dizer assim, pela gestão financeira do esquema, enquanto o hacker era o Walter Delgatti Neto. Resta saber aí se eles passaram a colaborar, né, se a PF está realmente dando uma folga aí para eles por isso ou por algum outro motivo, não está claro. Assim que tivermos os detalhes disso, informaremos aqui no Antagonista, tá bom? E uma outra coisa importante é o seguinte, a Justiça lá do Rio de Janeiro, da 6ª Vara da Família, a juíza Ana Cristina Dibi Miguel, decretou a prisão de um réu da Lava Jato do Rio de Janeiro, que é o Orlando Diniz. Por que eu estou destacando esse caso? Primeiro pela peculiaridade, né? Esse sujeito, ele chegou a ser preso pela Lava Jato, foi solto pelo Gilmar Mendes e agora está sendo preso aí pela juíza da 6ª Vara lá do Rio, de Família do Rio, por causa do não pagamento de pensão alimentícia. Para quem não sabe, é um personagem recorrente aqui no Antagonista, muito antes até da Polícia Federal, do Ministério Público, lá da Lava Jato no Rio, prender o Orlando Diniz.
eu já falava do Orlando Diniz aqui, das suspeitas, investigações minhas aqui em relação a esse personagem. Fernando Diniz era presidente da FEComércio, né? Ali, inclusive é acusado de desviar dinheiro do Sistema S para beneficiar Sérgio Cabral, aquele esquema todo do Sérgio Cabral lá. Inclusive ele era vizinho do Sérgio Cabral, não só lá no Leblon, mas também lá em Mangaratiba, no condomínio. Tinha uma relação realmente ali muito próxima. E também está sendo investigado por supostamente aí ter repassado recurso aí, mais quase 200 milhões para grandes bancas de advocacia. Curiosamente, de filhos de ministros, né, ministro do STJ, filho de ministro do TCU, para a banca do próprio advogado do Lula, inclusive foi a que mais recebeu. Isso tudo eu publiquei no site, está lá na busca, basta vocês jogarem para pesquisar. Isso está em aberto ainda, né? E agora ele tem aí essa prisão decretada. Ele teve o bloqueio dos seus bens, determinado lá pelo juiz Marcelo Bretas, lá atrás na Lava Jato. E está alegando que, em função disso, ele não tem recurso para pagar a pensão da filha. E aí diz que voltou, inclusive, a trabalhar no açougue da sua família. Pô, eu estou comovido, viu, Orlando? Fiquei realmente comovido agora que você virou açougueiro. Eu já vi aqui preso da Lava Jato que virou motorista de Uber. Bom, para a juíza da Sexta Vara, os argumentos trazidos por ele não são suficientes para justificar a inadimplência em relação ao sustento da própria filha, né? É forte isso. A prisão tem prazo inicial de 30 dias. Então vamos aguardar, né? Por que é interessante? Não só pelo personagem que é, mas em função justamente dessas conexões com essas grandes bancas de advocacia ligadas a grandes nomes do judiciário. O Orlando Diniz chegou a iniciar uma negociação de delação premiada, mas ela não foi para frente. De repente, quem sabe, em função de de outra prisão, que não tem nada a ver com o caso, ele se anime, né? E talvez seja difícil aí o Gilmar Mendes também se enfiar nesse caso aqui de família, né? Realmente, se isso acontecer, vai ser uma novidade, né? Mas tudo pode acontecer. Bom, gente, dito isso, vamos lá. Vamos para a delação do Palocci. Hoje eu destaquei duas coisas interessantes, tá? E aí eu vou pegar aqui rapidamente para vocês. Uma eu acabei de publicar no site, tá? Que eu vou aqui destacar, assim como eu fiz outros dias, que é o seguinte: o Palocci, ele contou à Polícia Federal, beleza, abriu aqui, ele contou à Polícia Federal detalhes de uma suposta articulação para permitir a fusão dos bancos Itaú e Unibanco. Essa fusão aconteceu em 2009 e ele diz que foi procurado em 2008 pelo Pedro Moreira Salles para intervir no caso, para ajudar o banco, para permitir a fusão, para falar com o governo, para falar com o Banco Central, etc. e tal. E que em troca o PT recebeu 4 milhões para a campanha da Dilma Rousseff em 2010. Bom, ele diz que o Pedro Moreira Salles também falava com o presidente do Banco Central, na época era o Henrique Meirelles, também com o diretor, o Alexandre Tombini, que depois virou presidente, né? E que o Tombini, inclusive, foi à sua casa, a casa do Palocci, entregar aí um dossiê, uma documentação, uma farta documentação contra, né, a transferência, e aí é que está o negócio. Existia um projeto de lei que estava nas mãos do Palocci era o relator desse projeto de lei que transferia a competência do Banco Central de aprovar esse tipo de operação para o CAD, que é o órgão, né, que cuida de concorrência, etc. e tal. Qual era? Por quê? Nessa operação, especialmente, havia o risco de concentração de mercado, mais de 30%, você concentrar na mão de uma única instituição financeira mais de 30% do mercado. Então, assim, o CAD provavelmente vetaria essa operação. O Banco Central não, especialmente porque o Banco Central, especialmente porque, pelo visto, pelo que o Palocci conta, o Moreira Salles tinha influência sobre o Banco Central de Henrique Meirelles e Alexandre Tombini, embora oficialmente o Banco Central defendesse uma posição contrária, tá? Então, o que aconteceu? O Palocci sentou em cima do projeto de lei, né? E
o Banco Central fez a sua parte e aprovou a operação. A operação foi aprovada no dia 18 de fevereiro de 2009, né, e virou Itaú Unibanco, concentrando aí mais de 30% do mercado. E depois, segundo o Palocci, tá, tudo é a palavra do Palocci, o diretor financeiro do Itaú Unibanco ligou para ele e disse: olha, vocês não estão precisando de dinheiro para a campanha? Isso já na campanha de 2010. Estou aqui com o dinheiro de vocês, com o seu dinheiro, e vocês não querem, pô? Vocês não querem dinheiro, pô? E aí o Palocci disse que encaminhou a demanda aí para o tesoureiro, José de Filipe, e que foi designado para cuidar do repasse. Ele ressaltou, inclusive, que, olha, é engraçado porque pela primeira vez não é o PT pedindo, era o banqueiro oferecendo. Deixou claro que isso teria relação com uma contrapartida mesmo com essa operação e ressaltou, inclusive, que um dos braços do Itaú era seu cliente na Projeto. Bom, dito isso, uma outra notícia que eu dei mais cedo também muito importante é a seguinte, tem a ver com a delação do Palocci. Eu estou aqui só fazendo um highlight para vocês. É que ele envolve a Dilma Rousseff na operação de enterro, estou abrindo aqui a notícia, da Operação Castelo de Areia. Operação Castelo de Areia, sempre falo dela aqui, né? Ela investigava Camargo Corrêa. Ela mais ou menos já antecipava, isso lá em 2009, já antecipava, né, muito do que seria descoberto pela Lava Jato. Então, assim, pegava realmente a Camargo Corrêa, esquema de doleiros, pagamento de propina, etc. Pegava, ali até citava o irmão do Palocci, enfim, pegava uma série de pessoas importantes e houve um movimento muito grande para enterrar essa operação. Contrataram o Márcio Tomás Bastos marcou uma reunião com a Dilma, com o Palocci, e disse o seguinte: olha, eu consegui que a Camargo Corrêa pague 50 milhões para a campanha da Dilma em 2010, em troca de vocês enterrarem essa operação. E aí a Dilma se dispôs. Então o Palocci se envolveu diretamente a Dilma, falou, inclusive narrou essa reunião que eles tiveram na casa, na residência oficial da Casa Civil, na época ela era ministra. E que depois a Dilma, inclusive, quis se reunir com um dos donos lá da Camargo Corrêa, aí o Palocci falou: não se meta com isso, deixa que a gente resolve, não se exponha, né? E aí, o que, além dessa questão, né, do pagamento político aí para financiar a campanha, etc. e tal, o Palocci reitera uma acusação que a gente já conhece, já está sendo ventilada já há algum tempo, de que a Camargo Corrêa teria pago 5 milhões para o então presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, por ele ter dado a liminar que suspendeu a Operação Castelo de Areia. Depois dessa liminar, o STJ julgou o mérito e confirmou a decisão, né, de suspender a operação. Depois ela foi anulada, o STF corroborou, enfim, e foi tudo para o saco, né, pedindo inclusive a destruição das provas, etc. O César Asfor Rocha, ele nega isso. Tá? Ele rejeita, diz que nunca recebeu dinheiro nenhum. O Palocci diz que sim, que inclusive o próprio Márcio Tomás Bastos lhe disse isso. Então, é preciso investigar. E o Palocci diz que recebeu do próprio Tomás Bastos 1,5 milhão por sua atuação no caso, né? Esse caso, aliás, é um daqueles que eu destaquei para vocês no início da semana, que foi remetido pelo Fachin para o Ministério Público Federal em São Paulo. Bom, gente, vamos lá. Relatando aqui para vocês, o Palocci falou, já falei do esquema do Banco Safra, está aqui, contrato com o Márcio Tomás Bastos, atos de ofício do Banco Safra, para quem não lembra, falei ontem, né, sobre a questão do Banco Safra envolvendo Abílio Diniz, etc. Tem um outro caso também envolvendo o Safra. O caso do Abílio Diniz com Cassino, falei ontem sobre isso, publiquei, né? Tem um caso envolvendo a Souza Cruz, que ele teria recebido aí também para ajudar a Souza Cruz a receber benefícios tributários. Tem um caso envolvendo o BNDES Par e uma empresa chamada PDG Realty, tá? Inclusive ele envolve o Luciano Coutinho nessa operação,
também recebeu propina. Tem a história da Ambev, que a gente publicou uns dias atrás, também já estava na imprensa, né? Em relação à questão do PIS/COFINS, também recebeu propina para atuar nisso aí. Tem a questão das informações privilegiadas, né? Que ele também envolve o Bradesco nisso, não só o BTG, mas também o Bradesco. O próprio BTG, todo esse esquema que foi evidenciado na investigação da semana passada, né, com a busca e apreensão na casa do André Esteves, né, da denúncia dele de que o André Esteves tinha uma conta, fazia a gestão, né, de uma espécie de conta corrente para o Lula no BTG, né. Ele também falou também de ações aí de obstrução de justiça, tá? Ele também cita aqui a Ingeform, né, que queria entrar no Clube das Empreiteiras, né, lá do Petrolão, e que o Palocci falou com o Dirceu e conseguiu, vamos dizer assim, incluir essa empresa nesse esquema lá do Petrolão, também recebeu propina para isso. Falou da Parmalat, né, a gente conhece aí, tem um escândalo da Parmalat, envolveu aqui presidente aqui do Banco do Brasil. Depois eu vou publicar esses detalhes para vocês, tá? E falou também aqui de justamente, né, ele tinha uma linha de crédito que a Parmalat queria, que estava emperrada, né, precisava liberar lá no Banco do Brasil, e ele atuou para liberar, né, inclusive pagando propina, recebendo aí também. Ele fala da OAS também, envolve a OAS, envolve a Votorantim, tá? E aí ele fez, é muito engraçado, né? Diz que a Votorantim queria fazer um repasse pessoal para ele, mas ele não queria vincular, e aí ele fez o seguinte, ele pediu para que o dinheiro fosse doado para o Hospital do Câncer de Barretos. Cara, tem umas coisas assim realmente absurdas. Então, aí ele fala, né, de todo o esquema com o Lula. Vocês já conhecem isso já está narrado, inclusive em depoimento público dele para a Lava Jato, lá para o Sérgio Moro, né, a gestão da conta italiana, tudo isso está na delação dele, ele reafirma tudo isso, né, isso já é conhecido. Ele fala do $1 milhão do Gaddafi, né, para a campanha do Lula, lá em 2002, né, dinheiro que foi pago aí através do Duda Mendonça, de uma conta do Duda Mendonça. Inclusive a Cruzoé, no ano passado, deu uma capa com todos os detalhes dessa operação. Está disponível, se vocês jogarem no Google aí, ou na busca do site, vocês vão achar a matéria já completíssima, contando tudo que ele já estava, né, que ele colocou aqui na delação dele. Ele narra todo o esquema lá da Odebrecht, né, os 300 milhões que o Emílio Odebrecht prometeu ao Lula, 300 milhões, né, ele simplesmente, olha, está aqui uma linha de crédito para você gastar em troca de tudo, né, de tudo que foi feito, né, de todos os benefícios que o Lula providenciou aí para a Odebrecht, permitiu, né, envolve o Okamoto, envolve todo mundo, Instituto Lula, conta todos os detalhes. Aí ele reforça, né, aquilo que está na investigação do Instituto Lula, né, que está em curso aí, do uso de propina para a compra de um novo prédio do Instituto Lula, né. Ele fala também do triplex, fala do sítio, confirma tudo, né. Ele dá alguns novos detalhes e tal, mas mais ou menos que confirma tudo aquilo que já foi descoberto, né. Fala dos repasses para o filme do Lula, junto às empreiteiras, né, Camargo Correia, OAS, Odebrecht, além da JBS também, e da Caoa e da Souza Cruz, né, 5 milhões, a gente já publicou sobre isso também. Fala também estou passando aqui o Castelo de Areia, né, que eu falei para vocês, Cassino, Abílio Diniz. O que mais ele fala aqui? Aracruz, essa é muito interessante. Ele diz que Aracruz chegou um momento lá que o Safra,
novamente o Safra, né, envolve inclusive o grupo Safra, o José Safra. Ele diz que o José Safra procurou ele em 2008 e disse que queria vender a parte dele na Aracruz. A Aracruz era uma sociedade, né, Votorantim, Safra e a Arapar. E aí ele queria vender a parte dele por 3 bilhões. O Antônio Palocci falou, beleza, venda, né? O Antônio Palocci dava consultoria, né? Então ele falou assim, venda, é um bom momento, é melhor você vender. E o Safra não quis vender. E depois deu uma queda aí em função da crise, né, de 2008, deu uma quebra no mercado, derivativos cambiais, etc., que eles botavam muita grana nisso, e a parte do Safra passou a valer muito pouco, né, dentro lá da Aracruz. E aí o que ele fez? Ele pediu uma ajuda, uma coisa linda, ele pediu a seguinte ajuda para o Palocci. Você consegue que o banco BNDES, né, mais uma vez o BNDES, compre a minha parte? Aí ele falou com o Lula, etc. e tal, depois eu vou publicar os detalhes disso. E ele conseguiu que, mesmo não valendo nada, o BNDES pagasse 2 bilhões e meio pela parte do Safra na Aracruz, né, num momento em que não valia nada. Então, assim, é fantástico, né? É um negócio assim. Aí ele recebeu, obviamente que ele recebeu propina, fala aqui, olha, 4 milhões e 200 mil para a campanha do PT em 2010, 5 milhões e meio, 5 milhões e 600 mil para a campanha em 2014 e mais 2 milhões aqui também para a campanha de 2010, pelo Votorantim, outro pela Aracruz. Fantástico, isso aqui é uma história realmente... Ele vendeu, só fazendo aqui um ajuste, porque eu estou lendo ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês. Então, ele vendeu a parte dele para o grupo Votorantim, né? Só que aí o BNDES emprestou o dinheiro para o Votorantim. Pagaram no final 2,7 bi, em vez de 3, 2,7 bi, que era quase isso. Só que desses 2,7 bi, 2,4 foram pagos pelo BNDES. É muito fácil você comprar empresa com dinheiro dos outros, né? Com dinheiro alheio. Ainda mais quando você é amigo, né? Amigo da turma. Bom, aí tem esquema também aqui envolvendo o Guxiquem, Fundo de Pensão Petros e Camargo Correia. Vou aqui, depois eu dou os detalhes para vocês disso. Vamos para frente aqui, ó, André Esteves, aí ele relata tudo aquilo que já foi publicado. Você tem que senão não dá, né? André Esteves, toda a questão lá, obstrução, aí tem aquela história da informação privilegiada, da taxa de juros, etc. E, inclusive ele dá um detalhe aqui fantástico, ele fala aqui, ele dá o nome do fundo. Quando houve aquela mudança da Selic, que eu narrei um dia desse atrás, ele pegou e usou essa informação para se posicionar no mercado. E aí ele usou as operações de um fundo chamado Bintang. E aí ele mostra que esse Bintang, em função dessas informações, em relação à taxa de juros, ele conseguiu que as operações do Bintang sofressem uma alta, um lucro de 400%. Fantástico. Então ele fala aqui, ó, depois das operações, o patrimônio do fundo Bintang cresceu de 20 milhões para 38 milhões, quer dizer, praticamente dobrou em menos de 3 meses. Quem não quer investir num negócio desse, né? Quem não quer? Então ele conta detalhes, né? Envolve manteiga e tal, que vocês já sabem. Fala aqui também do André Esteves com a Redditor. Isso aí vale a pena a gente depois entrar em detalhe disso aqui. Fala do IPI de exportação, eu falei um dia desses para vocês, né? Publiquei também ontem, né? Envolvendo o Steinbrück, o Rubens Ometo e o Marcelo Odebrecht, né? Na MP 470, né? Primeiro na 460, depois na 470.
Aí tem uma outra do grupo RBS, filial da Globo, né? Aqui no CARF, que a RBS foi autuada, né, numa multa de 500 milhões, então procurou Antônio Palocci para tentar resolver isso lá no CARF. Essa não é uma denúncia nova também. A Zelotes, a Operação Zelotes, já tem investigação disso, já tem até acho que condenação, já teve denúncia e tal, eu não sei em que pé que está. Posso ver para vocês, depois eu trago os detalhes, mas ele aqui está apenas corroborando, né, aquilo que já se sabia em relação a essa operação da RBS junto ao CARF. A RBS nega, já publiquei sobre isso aqui, mas enfim, está sendo investigado. Fala da Sete Brasil, Petrobras Sete Brasil, né, que vocês já conhecem bem a história. Diretoria de marketing também, é um outro capítulo à parte, ele fala, e aqui ele nomeia quem ganhava grana, né, percentual em cima aqui dos contratos da diretoria de marketing. Daí ele fala, olha, o lucro das empresas sobre os contratos de marketing era de 20%. Cada empresa ficava incumbida de repassar 3%, quer dizer, as empresas que tinham um contrato, né, com a Petrobras, aí ele cita aqui NBSQ, Reds, né, e ligado ao Paulo Bernardo, e FCB, né, cujo interlocutor é o Dudu Godoy, da empresa Q. Aí ele fala que o lucro de 20%, 3% tinha que passar, né, tinha que repassar, né, ao diretor, né, o Santa Rosa, a gente já falou aqui, o Wilson Santa Rosa várias vezes, ao Lula e ao Luiz Marinho. Né? Então, para vocês terem uma ideia, só em 2015 o orçamento em publicidade da Petrobras foi 1,3 bilhão. Tá bom? É dinheiro que não acaba mais. A gente falou aqui várias vezes que era importante a Lava Jato abrir, né, essa caixa preta aí da publicidade da Petrobras. Aliás, o novo presidente da Petrobras já poderia ter feito isso. É uma boa oportunidade, gente, cobrar o Castelo, o Castelo Branco, né? Cobrar Roberto Castelo Branco. Está na hora de cobrar Roberto Castelo Branco para abrir essa caixa preta da publicidade da Petrobras, viu? Anotem aí, tá? Bom, campanha de 2010, assim, aí também reforça, né? Ele conta também bastidores da história do Pan-Americano, pagamento de propina para liberação do dinheiro da Caixa, né? Que a Caixa comprou 35% do Pan-Americano, quase 740 milhões, né? E aí o banco, né, tava naquela situação financeira e tal, esse dinheiro depois virou um mico, né? A gente descobriu que tinha acho que 4 bi né, de buraco lá no Pan-Americano. Essa história do Pan-Americano, que envolve o Grupo Silvio Santos e tal, na época ele cita aqui o Luiz Sebastião Sandoval, que era o presidente do grupo, né, foi afastado, depois foi preso até, foi condenado à prisão. Esse é um caso que já foi apurado, já foi investigado, já teve condenação. Tá? Então, ele apenas, vamos dizer assim, traz algum reforço da narrativa disso aí. Fala também de propina para o Fernando Pimentel, um pouco na linha daquilo que a Acrônimo já apurou, né? Dá alguns detalhes daquela briga de dossiês da campanha de 2010 da Dilma, né? Do Aécio contra a Dilma, etc. Fala aqui de doações também, de vantagens indevidas aqui da Camargo Corrêa para a campanha da Glaze, também isso já está sendo investigado. Também do Carlos Zaratini, também já está sendo investigado. Gilmar Tato, Tião Viana, Lindbergh Farias, fala aqui da obstrução à justiça, que é aqueles temas que que eu relatei aí no início da semana para vocês, desde da sexta-feira e também no início da semana, na segunda, tem muita matéria sobre isso lá, no site para vocês verem. E é isso, fusão, né, do Itaú Unibanco, acabei de falar. Essas informações aí do Bradesco, esquema na Vale aqui, vou detalhar para vocês depois. Informações privilegiadas do Bradesco também. Para
para o Grupo Votorantim, aqui ajudar a salvar da crise. Esquema da Odebrecht lá em Viracopos, né, no Galeão, isso também já está sendo investigado. Aí ele fala a participação dele aqui, reforça também a narrativa. Fala aqui também de um caso da Brasil Seguros, né, envolvendo aqui a Mafre e o Joesley Batista. Vou trazer os detalhes para vocês, interessante isso aqui. Envolve o Luciano Coutinho, em pedido aqui de doação via BNDES, né? O uso aí do BNDES justamente para poder ajudar as empresas e essas empresas doarem para as campanhas, assim como ele queria fazer com o Banco Central, né? De informação privilegiada para beneficiar as empresas e ter a contrapartida. Quer dizer, em tudo o PT montou algum tipo de balcão. É impressionante. A capacidade dessa gente fazer dinheiro ilícito é absurda. Atuou também aqui na fusão da Sadia com a Perdigão. Envolve aqui o Luiz Fernando Furlan. Também vou dar os detalhes disso depois para vocês. Fala aqui do Porto da Odebrecht, que também é uma investigação que envolve lá Beto Vasconcelos, Dilma, etc. Tá? Também vou dar os detalhes. Fala aqui de tributação na Bovespa, infraestrutura das Forças Armadas, aí fala do projeto do submarino, dá alguns detalhes, mas não é nada relevante, apenas diz que já tinha um acerto de propina aqui, que o Vacari vem cobrar, e aí ele diz que já tinha o Palocci vai conversar com o José Amaro Pinto Ramos, que era responsável, né, pelo projeto, no caso da Odebrecht, que é o estaleiro, né, que faz que é o estaleiro para desenvolver os submarinos, né, e aí ele é informado que já tinha uma promessa de 50 milhões de um repasse, né, de propina aí, só que assim, ele bota em aspas aqui, parte da França. Então, mas não tem os detalhes, a gente não sabe quem é o destinatário dessa propina na França, não quer dizer que sejam franceses, pode ser brasileiro também na França. E aí acaba que depois de muita insistência o João Vacari consegue arrancar aí mais 17 milhões em propina lá para eles. Aí tem a história do avião de caça, lá dos caças do Gripen, mas aí também não tem nada que acrescente muito, apenas a atuação do escritório Caputo Bastos, em Brasília, com o qual ele diz que teve vários contatos. Tá? Ele não acompanhou o desenlace das tratativas, mas apenas ressalta a intermediação desse escritório aí em várias dessas, no lobby, né, para aprovação, para compra desses aviões. E aí tem alguns detalhes aqui que podem ser mais comprometedores, que envolvem alguns personagens, mas aí a gente não pode trazer isso para frente por causa das investigações. Fala também aqui dos helicópteros, né? Todos esses contratos sempre tem uma propinazinha, gente. Cita lá o esquema de Angola, do BNDES, Asperbras, isso aqui vale a pena depois detalhar, mas são coisas que vocês já conhecem por aquilo que a gente já publicou. Ele apenas reforça, né? Depois ele detalha aqui o papel de todo mundo no negócio, motoristas, assessores, etc. e tal. Fala da propina também de Belo Monte, que já é conhecida, né? E fala também aqui de esquema da Qualicorp, muito interessante isso aqui. Confirma várias informações que eu já tive. Ele diz que a Qualicorp, através do Seripieri, do Júnior, né? O José Seripieri Júnior, e vocês sabem, o Júnior era um cara que fornecia helicóptero, jatinho, tudo para o Lula andar. Inclusive o Lula passou final do ano na casa do Seripieri lá em Angra. Eu já publiquei isso tudo aqui. E aí o que é interessante é que ele fala aqui que o Júnior, né, ele era muito amigo do Roberto Calil e que aí, em função aí da relação com o Calil, ele se aproximou do Lula, se aproximou do governo, conseguiu inclusive nomear um dos diretores da Qualicorp, que era o Maurício Sequim, como diretor da ANS, e a partir daí
eles conseguem aprovar 2 resoluções que garantem o monopólio do mercado na corretagem de seguros para a Qualicorp, com 3 medidas principais. Obriga que todos os planos de saúde sejam vendidos com corretagem, proíbe as operadoras de plano de saúde de fazerem corretagem e permite planos coletivos e sistemas de associação. Fantástico. Aí a Qualicorp voou, né? Então ele dá vários detalhes, fala inclusive que a Qualicorp pagou o advogado da Rosemary Noronha, daquele processo lá, né, quando ela foi investigada. Falou aqui dos aportes da Qualicorp na Touchdown, do Luleco, isso eu também já publiquei aqui. Aí ele fala, né, que a Qualicorp pagou o Celso Vilardi, que é uma coisa que a gente sempre questionou, como é que a Rosemary Noronha tinha grana para pagar um advogado como o Celso Vilardi. Agora a gente já sabe, né, segundo o Palocci, pelo menos, o Celso Vilardi foi pago aí pela Qualicorp, pelo Júnior, né, em função justamente dessa relação que ele criou. Inclusive, gente, parece até que pagava até o plano de saúde o pessoal da família do Lula aí. Então tem que investigar, né? Está no âmbito aí das acusações. E é isso. Aí tem mais alguns detalhes aqui de plano real, multiplique, papapá. E é isso. Vamos destacar depois isso aqui. Acabou? Fala da Touchdown, né? Reforça tudo que a gente já sabe da Touchdown, já tem investigação inclusive lá, já tem denúncia pronta, né, lá no Ministério Público Federal em São Paulo e até hoje nada. Então é isso, esse é o escopo geral, tá, dessa delação do Palocci, e tem muita coisa importante, tem muita coisa que, enfim, acrescenta na narrativa daquilo que a gente já conhece, mas tem muitas outras coisas que são importantes para serem investigadas, né? Então isso corrobora tudo que eu venho falando aí desde a semana passada, né? E há anos, né? Inclusive várias coisas aqui confirmam investigações minhas jornalísticas, então é muito interessante ver, né, que eu estava no caminho certo de muitas dessas denúncias. Agora é lógico, muitas dessas acusações, elas estão sendo corroboradas com provas, estão sendo aprofundadas no âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público, e claro que os acusados têm todo o direito de se defender. Então, inclusive, estamos abertos aqui para todo o posicionamento, né, em função dessas acusações, todos aqueles posicionamentos aí que forem necessários, estamos abertos aqui para responder, né, e aí o Palocci arque com as suas, né, colocações. É sempre bom lembrar que o esquema que foi feito da delação premiada com a Polícia Federal, ele é diferente daquele que era feito pelo Ministério Público. No caso da Polícia Federal, ela pegou tudo, né, e submeteu ao juiz ao juízo só depois da corroboração, né? Então não adianta ele fazer uma especulação de algo e não apresentar algum elemento de corroboração. Então muita coisa aqui, né, precisa da corroboração, né, para que tenha efeito jurídico, para que ele obtenha benefícios concretos, né? Então é isso, gente. É um mundo, né? É uma bíblia da corrupção. Essa bíblia da corrupção, inclusive, vai virar livro, né? O Palocci vai publicar um livro, já tá aí terminando o livro dele, vai ser realmente uma coisa aí que vai deixar muita gente sem dormir, né? Inclusive com todos os bastidores da guerra política dentro do próprio PT. Muita gente não entende, né? Lula e Dilma, uma hora estavam juntos, outra hora estavam brigados, outra hora estavam se agarrando de novo para tentar se salvar. Então, essa é a dinâmica da política e por isso que a gente tem que ter um cuidado, uma sensibilidade na hora de analisar certos movimentos, né? A política ela é igual, como eu falei aqui, falei errado um dia desse, biruta de aeroporto.